Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de perfeições nos sólidos cristalinos são as seguintes: coletar os dados do enunciado e da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Então vamos à primeira etapa, que será coletar os dados do enunciado e da figura. Vamos ler o enunciado aqui. Calcule o comprimento de aresta da célula unitária para uma liga composta por 80% em peso de prata. Então ele está dizendo aqui que tem prata e que a composição em peso da prata é 80% e 20% em peso de paládio. Então, paládio com 20% em peso. Todo o paládio está em solução sólida. A estrutura cristalina desta liga é CFC. Essa é uma informação muito importante, tá? Saber a estrutura cristalina da liga. E a densidade do paládio e da prata, a temperatura ambiente, são da prata 10,49 gramas por centímetro cúbico e do paládio 12,02 gramas por centímetro cúbico. Então, de praxe, né, eu sempre falo que antes informações a mais do que a menos, só que dessa vez nós vamos utilizar também não só essas informações do enunciado que eu acabei de coletar, mas também da tabela periódica, como por exemplo, da prata, o peso atômico de 107,87 gramas por mol e do paládio, né, fazendo vizinhança com a prata aqui, 106,4 gramas por mol. Então, vale a pena vocês olharem a tabela e pegar essas informações aqui. Vamos agora à segunda etapa, que será aplicar os cálculos de forma direta. Bem, para calcular a densidade média desta liga, né, até fiz isso num problema anterior, mas a densidade média é 100 dividido por a composição em peso sobre a densidade individual de cada elemento e fazendo um somatório entre esses termos aqui, né? Então, para nós sabermos a densidade média desta liga aqui, basta pegar 100% e dividir pela composição em peso da prata sobre a densidade da prata, mais a composição em peso do paládio sobre a densidade do paládio. Substituímos os valores, pois nós conhecemos essas informações, e temos uma densidade média desta liga de 10,764 gramas por centímetro cúbico. Então veja, a liga em si, esta liga paládio e prata, tem uma densidade média pela qual a gente acabou de calcular aqui. Outra coisa agora que nós precisamos calcular é o peso médio, tá? Que ele é calculado praticamente da mesma forma, né? Praticamente da mesma forma, só que no lugar da densidade nós vamos inserir agora o peso, tá? Então, o peso médio vai ser a composição em peso da prata, 100, né? Dividido pela composição em peso da prata, dividido ainda pelo peso atômico da prata, mais a composição em peso do paládio sobre o peso atômico do paládio. Substituímos esses valores, pois conhecemos também, né? E coletamos aqui os pesos da tabela periódica. Chegamos num peso médio de 107,572 gramas por mol. Tá? Então, esse é o peso médio e temos a densidade média. Por que foi calculado isso? Vamos lembrar o seguinte: a estrutura cristalina é CFC, né? Correto? Aqui está CFC. O que o enunciado pediu é aresta. Nós precisamos calcular a aresta da célula cúbica, que é CFC, né? E dentro desta célula cúbica CFC nós vamos ter prata e paládio. Prata e paládio vai estar aqui dentro, né? Átomos de prata e paládio. Aí o que vai acontecer? Sabemos também que a densidade da célula unitária é o número de átomos, né, da célula, vezes o peso atômico sobre o volume da célula vezes o número de Avogadro, que é uma constante. Lembra-se? Fazíamos isso lá no capítulo 3. Né? Isso já era calculado lá no capítulo 3. Só que, no lugar da massa específica e no lugar do peso aqui da célula, nós vamos colocar a massa específica média e o peso médio. Tá? Então, nós só vamos substituir aqui onde tem a densidade ou massa específica pela densidade média, né? Ou massa específica média, e o peso atômico pelo peso atômico médio. Beleza. Só que ainda eu não tenho como calcular esta aqui, né? Será que não? Ó, a aresta está aqui, ó. Mas eu tenho o volume da célula. O que seria o volume de uma célula cúbica? A aresta ao cubo. Né? Então, o volume da célula cúbica,
é aresta ao cubo. Logo, onde eu tenho aqui o volume, eu vou substituir por aresta ao cubo, né? E agora, nesta equação aqui, eu vou isolar a aresta e vou passar a densidade que está lá para cá, né? Dividindo. Ó, então, aresta ao cubo é igual ao número de átomos vezes o peso médio sobre a densidade média vezes a constante de Avogadro. Aí, esse ao cubo aqui não pode ficar aqui. Ele vai passar para o outro lado em forma de raiz cúbica. Raiz cúbica, então agora sim a aresta vai ser a raiz cúbica do número de átomos vezes o peso médio sobre a densidade média vezes o número de Avogadro. Beleza. O número de Avogadro, lembrando que é uma constante, né? É 6,023 vezes 10 na 23 átomos por mol. E também a quantidade de átomos na célula CFC são 4 átomos. Isso também vocês aprenderam lá no capítulo 3. Né? Aqui nós não vamos demonstrar como que chegamos nos 4 átomos, porque isso já foi feito. Né? Já foi feito lá. Mas vocês têm que crer que é isso aqui. Né? Até posso deixar o link aqui de como descobrimos isso, mas é isso, são 4 átomos. Então, agora eu tenho subsídios para substituir todos os valores aqui e encontrar o tamanho da aresta. Ó. Então, são 4 átomos vezes o peso médio, que é 107,572, dividido pela massa específica, ou densidade média, que é 10,764, vezes a constante de Avogadro, que é 6,023 vezes 10 na 23. Tudo isso na raiz cúbica. Né? Então, extraindo a raiz cúbica disso aí, chegamos aí a uma aresta de 4,048 centímetros. Então, vezes 10 na menos 8, né? 4,048 vezes 10 na menos 8 centímetros. Então, esta é a resposta para o comprimento de aresta desta liga prata e paládio. E aí, pessoal, conseguiram entender o exercício? Espero que sim. Se você gostou e entendeu, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um like também, não tem problema nenhum, né? Dúvidas e sugestões, por favor, deixem nos comentários as dúvidas, eu sempre respondo as dúvidas de vocês. Podem deixar também sugestões para vídeos futuros. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, pois este é um canal que vai ter vários vídeos de engenharia. Eu estou postando vários aqui, né? Não só de ciência dos materiais, mas de outras disciplinas também dos cursos de engenharia. Então, seria isso. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.